Bem-vindos à reta final do nosso módulo Estudo das Populações Naturais. Eu sou a professora Silvia Fernanda Mardegan. Meu e-mail sempre se encontrará aqui embaixo, caso vocês queiram entrar em contato. E nós vamos começar a falar agora da ecologia de populações vegetais. Então, nessas videoaulas da semana, nós falaremos um pouquinho sobre a ecologia de populações de plantas. Veremos as diferenças e as definições de populações de plantas anuais e perenes e as diferenças de populações vegetais em relação a populações animais. Para finalizar, falaremos um pouquinho sobre dispersão. Então, vamos lá. Antes de mais nada, por que nós temos que estudar as populações de plantas? A grande maioria normalmente não desperta interesse para as plantas e o que ocorre com elas. Então, vem sempre essa pergunta: por que eu tenho que estudar populações de plantas? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já vou dar a resposta. Eu só estou falando aqui e vocês estão me assistindo, estudando, porque, antes de mais nada, as plantas realizam a fotossíntese. E graças à fotossíntese por elas realizadas, nós temos o oxigênio na atmosfera que nos permite realizar todas as nossas funções metabólicas. Além disso, provavelmente vocês estão assistindo essas videoaulas tomando um cafezinho para se manterem acordados, certo? Então, vocês estão falando de um produto de origem vegetal. Além disso, as plantas são fonte de alimento, certo? Aqui nós temos o exemplo das sementes e das frutas, legumes e verduras, certo? E além disso, graças às fibras produzidas pelas plantas, vocês estão fazendo as anotações nos cadernos ou lendo os livros, assim como vestindo as roupas que são feitas de fibras naturais. Ou seja, apesar desse nosso, entre aspas, desdém, as plantas estão presentes em todos os lugares, nos acompanhando literalmente da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Por essa razão, é muito importante que a gente entenda como essas populações vegetais estão estruturadas e como elas mudam ao longo do tempo, principalmente nesse cenário atual de mudanças climáticas. Com isso surge sempre a dúvida: o que acontecerá com as populações vegetais aclimatadas, adaptadas a uma certa condição de temperatura, de umidade e de sazonalidade climática? Então, antes de falarmos das populações, nós precisamos pensar no ciclo de vida das plantas. O ciclo de vida das plantas difere do ciclo de vida dos animais, certo? Então, esse ciclo normalmente se inicia aqui, na semente. É muito importante que vocês tenham em mente que a semente já é um indivíduo, tá? Então, o ciclo de vida desse indivíduo começa aqui, quando essa semente germina. A semente germinando, nós vamos ter a plântula. E essa plântula ela vai crescer, ela vai se desenvolver, certo? Essa planta, então, vai atingir a sua maturidade reprodutiva, produzindo, então, flores. Nessas flores, nós temos os órgãos reprodutivos e, quando acontece a fecundação, a flor produz frutos. Esses frutos vão conter as sementes, e aí pronto, a nossa planta cumpriu a sua missão. Ela pode, então, morrer. E esse ciclo de vida, ele pode durar desde um ano até muitos anos, muitas décadas, e dependendo da espécie, até séculos. Então, nós dividimos as plantas em plantas anuais e plantas perenes. Vamos ver a diferença dos dois tipos.
As plantas anuais são aquelas plantas que completam seu ciclo de vida, como o próprio nome diz, dentro de um ano. E quem são as plantas anuais? São as plantas herbáceas, são aquelas plantas que possuem o caule normalmente clorofilado e maleável. Tá? Então a gente tem aqui como exemplo o girassol, o feijão e o cheiro verde. Então, para vocês terem uma ideia, o girassol, como nós vemos aqui nessa plantação, germina, se desenvolve, nós temos essa florada, que o campo fica todo amarelo, lindo, e em seguida todas essas plantas morrem, certo? Então elas precisam ser replantadas. Mesma coisa do feijão. E é muito importante que vocês tenham em mente que esse ciclo, apesar de anual, não quer dizer que dura exatamente um ano. Nós temos espécies onde esse ciclo de vida pode durar muitos meses, né? Fechando aí um ano. Mas, por exemplo, plantas de tundra, que só têm condições favoráveis para o seu desenvolvimento em alguns meses, têm um ciclo de vida que se restringe a algumas semanas. Tá? Um outro exemplo são as plantas do deserto. Elas vivem naquela condição de estresse hídrico, forte insolação, pouco nutriente, de repente acontece uma chuva aleatória, umedeceu o solo, essa planta vai ter algumas semanas para se desenvolver. Então, rapidamente ela germina, cresce, floresce, produz seus frutos e suas sementes e então morre. E aí nós temos as plantas perenes, que são plantas com ciclo de vida maior ou igual a 2 anos. Dentro desse grupo, nós temos plantas herbáceas, como vocês podem ver aqui o dente de leão, arbustos, como exemplo, o café e árvores, certo? E é preciso lembrar, então, que quando nós falamos desses 3 grupos, arbustos e árvores possuem crescimento secundário. Vocês podem ver aqui que enquanto o dente de leão possui esse caule clorofilado e, como vocês sabem, maleável, aqui no café a gente já vê essa coloração mais escura nos ramos, assim como no tronco da árvore. Aqui nós temos a formação de tronco. E o que isso implica? No caso das plantas herbáceas, como a gente está falando de ciclos que duram mais de um ano, nós temos uma sazonalidade no clima, certo? Então, essas plantas herbáceas, elas armazenam nutrientes em estruturas subterrâneas para garantir a sua sobrevivência e sua manutenção. E, ao longo de cada ano, elas produzem novas estruturas aéreas. Tá? Então, vocês podem ver aqui à direita alguns exemplos de órgãos de reserva. Na macaxeira, na beterraba, nas batatas, nas raízes e na batata doce. Na cenoura, desculpa, e na batata doce. Já arbustos e árvores investem em produção de madeira. E, diferentemente das herbáceas que perdem essas estruturas aéreas que se renovam cada ano, aqui isso não pode acontecer, porque nós temos tronco, certo? Então, como nós temos a produção da madeira, o que se perde em condições desfavoráveis, seja de redução de temperatura, seja de redução na disponibilidade hídrica, é a perda das folhas. Então, nós temos nesse grupo a reabsorção dos nutrientes, por isso que nós vemos aquelas árvores lá nas regiões temperadas mudando de coloração antes do inverno chegar, para então essas folhas caírem, as plantas sobreviverem, passarem por esse período desfavorável e aí em seguida, quando estiver tudo bem novamente, a planta investe novamente na produção de folhas.
Beleza, vimos as definições, o porquê estudar as populações de plantas, e aí vem então a grande questão. Quando eu estou falando de plantas, o que é uma população? Bom, segundo esses dois autores que trabalham com ecologia vegetal, o Silver e Charles Ward, eles afirmam que a população é uma coleção de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie e que vivem em uma mesma área. Tá? Então, vocês podem ver que nessa definição nós temos um componente genético, mesma espécie, e um componente espacial, mesma área. Então, aqui eu trago para vocês 3 exemplos de populações. Os aguapés, que vivem dentro de uma lagoa, como por exemplo ali no Tinga. Nós temos aqui o capim, a braquiária, que também vive, né, próximo à floresta, e temos aqui uma população de bambu dentro da floresta. Só que aí a gente tem um pequeno grande problema nessa definição. As populações, elas não são homogêneas. Nós não temos uma coleção de indivíduos da mesma espécie e todos são iguais. Nós temos vários tipos de estrutura dentro dessas populações. Nós temos uma estrutura espacial, já que nós temos variação na densidade dentro de uma população. Nós temos uma estrutura em relação ao tamanho, que quer dizer número relativo de indivíduos grandes e pequenos. Nós temos uma estrutura etária, já que nós temos indivíduos jovens e indivíduos velhos dentro dessa mesma população. E temos também uma estrutura genética, com a frequência diferenciada de genes e genótipos dentro dessa população. Então nós temos um probleminha. E aí nós temos aqueles parâmetros demográficos que vocês já viram muito ao longo da disciplina, né? Então nós temos aquela equação tradicional que define a demografia, onde o tamanho da minha população hoje é o tamanho da minha população inicial mais os parâmetros nascimento e imigração, menos morte e imigração. Os parâmetros de entrada de indivíduos nessa população e os parâmetros de saída de indivíduos. E esses parâmetros demográficos, eles serão influenciados agora por vários fatores, incluindo aí polinizadores, dispersores, herbívoros, não apenas a densidade, mas também doenças, clima, representado por temperatura e precipitação, e o solo. E aí nós temos, pensando, né, nessa equação da demografia, nós temos a dinâmica da população. Então a gente consegue definir a taxa de crescimento anual finito, nosso lambda, onde o lambda é o tamanho da população atual dividido pela população inicial. Então, quando nós temos a população atual igual à população inicial, nosso lambda é igual a 1. Nós temos uma população estável. Agora, se esse lambda é maior que 1, ou seja, a minha população atual é maior do que a minha população inicial, essa população está crescendo. E o inverso, quando o lambda é menor que 1, minha população inicial era maior do que a atual, essa população, como vocês bem sabem, ela está diminuindo. Beleza. E aí agora, por que a gente tem que estudar a estrutura de uma população vegetal? Bom, porque diferentes formas de indivíduo têm efeitos diferentes sobre o crescimento da população. E aí eu jogo para vocês essa pergunta aqui. A estrutura de uma população é a mesma se eu adicionar 100 sementes ou 100 adultos? Imagine que a gente tem uma área que tem lá 300 indivíduos de diferentes idades.
A dinâmica dessa população vai ser a mesma se eu inserir mais 100 sementes? Quando eu insiro mais 100 adultos? Pensem só. Os adultos podem estar próximos da sua maturidade reprodutiva, enquanto as sementes ainda vão ter que se desenvolver. Será que depois de um tempo esses 100 indivíduos sementes serão 100 indivíduos adultos? Certo? Então a gente acaba mudando todos os parâmetros demográficos dessa população. Além disso, as plantas possuem uma elevada plasticidade fenotípica. E o que é a plasticidade fenotípica? É quando nós temos indivíduos que têm o mesmo genótipo, mas devido às variações ambientais, nós temos mudanças no fenótipo. Tá? Então, nós podemos ter plantas com variação no tamanho, na forma e no seu estado fisiológico. Isso é muito importante para garantir o crescimento da população. E aí nós temos plantas que são mais plásticas e menos plásticas. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos falando nessa imagem da relação entre uma condição ambiental, por exemplo aqui, temperatura, e um atributo. Tá? Vamos pensar aí no tamanho da folha. Tá? E nós temos 3 espécies. E aí vocês podem ver, por exemplo, se eu aumento a temperatura, a resposta dessas espécies, ou seja, a variação do tamanho da folha não muda. Então, vejam, nesse primeiro exemplo aqui, nós não temos plasticidade. Agora, no exemplo do meio, nós já temos as espécies respondendo de forma semelhante, mas com diferentes intensidades, a essa variação ambiental. Opa, aqui nós temos plasticidade. E aí nós temos, nesse terceiro exemplo, respostas totalmente diferentes das espécies. Então, nós temos aqui uma alta plasticidade. Tá? E é bom que vocês tenham em mente que a plasticidade fenotípica ela é extremamente importante, porque ela influencia a habilidade da planta de interagir e se adaptar a ambientes em mudança. Tá? Então, novamente, a plasticidade fenotípica ela vai ser essencial, infelizmente, nesse cenário de mudanças climáticas que estamos vivenciando. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? Um experimento que foi realizado para avaliar a plasticidade fenotípica das plantas. Então, nós temos aqui uma mesma espécie, certo? E nós temos 4 tratamentos em relação à quantidade de luz e água. Então, nesse primeiro bloco aqui, o bloco A, nós temos uma chegada de luz intermediária, assim como a quantidade de água. Em B, nós temos a luz mais fraca e a mesma quantidade de água. Em C, a luz que chega é média, mas as plantas são bem irrigadas. Em D, a luz é fraca, como em B, só que agora o solo é bem irrigado. Então, vejam, foram plantas semeadas no mesmo lugar, na mesma condição e colocadas posteriormente nessas situações. Vejam a diferença nas respostas dentro de uma mesma espécie, ok? Então, vocês podem ver que essa planta, essa espécie em especial que nós estamos trabalhando, ela possui uma alta plasticidade fenotípica. Então, pessoal, para estudarmos uma população vegetal, de nada me ajuda eu chegar em uma área e amostrar, falar assim, ó, essa área aqui de 1 hectare, de 100 por 100 metros, tem 1000 indivíduos. Beleza, 1000 indivíduos, mas eu posso estar falando de 1000 sementes, de 1000 plântulas, de 1000 indivíduos adultos, 1000 indivíduos que já produziram suas flores, já produziram seus frutos e estão morrendo. Então, como a gente viu,
as populações de plantas não são homogêneas, isso influencia na sua dinâmica. Então, é importante que eu estude a estrutura da população vegetal. Ou seja, que eu obtenha informações de como classes de indivíduos se encontram dentro dessa população, que eu saiba a frequência relativa. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, aqui eu trago para vocês um exemplo onde eu tenho as classes de tamanho. Que classe de tamanho? O que eu vou mostrar? Qual parâmetro eu vou mostrar? Eu vou mostrar o diâmetro. Eu vou medir a circunferência daquele caule. Tá? Então, nós temos aqui o parâmetro diâmetro, tá? Que vai ser como eu vou definir o tamanho da minha árvore. Então, nós temos o diâmetro variando de 5 a mais de 75, tá? E aí vocês podem ver aqui nessa primeira área, onde eu fiz uma amostragem nessa área de 100%, de 1 hectare, a distribuição das frequências relativas de cada classe de tamanho. Então, vejam só, em uma área de 1 hectare, eu não chego a 800 indivíduos. Agora, se eu dobro o tamanho dessa área amostrada, vejam só como o tamanho dessa classe aumenta, certo? E aí vocês podem ver que apesar de eu ter o mesmo padrão de mais indivíduos menores que indivíduos maiores, os diferentes tamanhos amostrados, a frequência relativa muda. Tá? Então, por isso é muito importante a gente definir o tamanho da unidade amostral antes de fazer um levantamento dessa população. E aí vem a grande pergunta: como que eu defino essas classes? Então, se a gente olhar uma vegetação, né, uma floresta, volta aqui, a gente tem uma floresta equatorial, igual a gente tem no Mutinga. Então, a gente pode ver árvores mais finas, árvores mais grossas, nós podemos ver a vegetação que cresce rente ao solo, nós temos as epífitas. Como que nós definimos essas classes? Só pelo tamanho? Não. A gente pode definir as classes em relação ao tamanho. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com extrato herbáceo, as plantas que não crescem, né, não tem crescimento secundário, a gente pode trabalhar com altura, tá? Porque não vai ser difícil. Eu posso trabalhar ali com plantas de 0 a 2 centímetros, 2 a 4 ou mais 4, por exemplo. Agora, se eu estou trabalhando com árvores, é muito complicado eu medir, né, a altura de uma árvore jovem e uma árvore adulta. Então, nós trabalhamos com o diâmetro altura do peito, DAP. Além disso, eu posso criar classes em relação ao estágio da história de vida dessa população. Então, eu posso dividir em sementes, plântulas, mudas e adultos. E também posso definir a idade. A idade é um pouco mais complicado, porque normalmente quando a gente chega numa floresta, a gente não tem como saber quantos anos que cada indivíduo tem. Agora, se nós estamos trabalhando em um experimento que nós semeamos, né, ou em uma área, por exemplo, que está em processo de regeneração e foi feito o plantio, aí sim eu posso trabalhar com essa classe idade. Ou, mais legal ainda, ao invés de trabalhar com uma categoria, nós podemos trabalhar com várias. E aí eu trago para vocês verem os resultados de um trabalho que foi realizado com essa leguminosa aqui, lá na estação de Barro Colorado, no Panamá, tá? Onde são realizados estudos ecológicos de longa duração, no pessoal do Smithsonian. Então, vejam só, eles foram amostrar, dentro de uma área, a população dessa leguminosa. E aí, o que eles fizeram? Eles separaram as plantas em sementes e plantas. E aí, vocês podem observar. Aqui, eles colocaram a porcentagem da população. Então,
Inicialmente, os pesquisadores viram que dentro da área de 1 hectare que eles amostraram, 88% das plantas se encontravam no estágio semente. E 12% delas já eram indivíduos, já eram plantas, certo? Mas, quando eles trabalharam com a categoria tamanho, vejam só, dentro desses 12% plantas, né, indivíduos, não sementes, eles viram que 9% delas eram mudas. Tá? Então, a grande maioria das plantas amostradas tinham entre 0 e 50 centímetros de altura. E apenas 3% desses 12 eram árvores adultas, com DAP, né, o diâmetro, a altura do peito, variando de 2 a 5 centímetros a até mais de 100. Tá? Então, vejam só, se eu acrescento categorias na minha análise da estrutura da população, eu passo a ter uma definição muito mais refinada de como essa população está estruturada. E aí, essa questão de idade ou estágio, como nós já conversamos, é muito complicado a gente definir quando a gente vai em uma área natural. Então, saber o estágio de uma planta é muito mais importante do que saber sua idade. Mas como assim? O que é o estágio e o que é a idade? O estágio são aquelas fases que eu falei. Então, nós temos a semente, nós temos a plântula, nós temos a muda, nós temos o indivíduo adulto se reproduzindo, tá? Então, saber em qual estágio a planta se encontra é muito mais importante para a gente conseguir entender a demografia daquela população, tá? E esse é o problema. Muito difícil a gente medir, a gente determinar isso, indo, por exemplo, a campo uma vez, e é por isso que nós trabalhamos com herbáceas, tá? Então, vejam só. Quando trabalhar com populações vegetais, tentar sempre trabalhar com estágio e não com idade. E, se possível, trabalhem com alguém, trabalhem com uma espécie que vocês conseguem acompanhar desde quando a semente caiu no solo. Ou seja, é muito complicado. E, por fim, nós vamos ver as consequências de ser uma planta. Nós já vimos que plantas têm ciclos de vida diferentes dos animais. Mas que mais? Quais as consequências de ser uma planta? O que implica para esse indivíduo ser do jeito que ele é? Bom, então se a gente pensar, o lado legal da planta. As plantas são organismos modelo ideais para nós estudarmos os fundamentos da ecologia de populações, né? Porque a gente consegue ver as plantas se desenvolvendo rapidamente. E é mais fácil a gente coletar uma planta do que amostrar uma população de animais, dependendo do animal que a gente quer trabalhar. Só que, infelizmente, as plantas possuem duas características que afetam a biologia da sua população. O tipo de crescimento e o pequeno, grande detalhe de que as plantas não se movem. Nós temos a sessilidade, tá? Então, essas duas características, o tipo de crescimento e a sessilidade, elas causam variação nos parâmetros demográficos, nascimentos, mortes, emigração e imigração. Então, falando do crescimento das plantas, nós precisamos ter sempre em mente que as plantas têm crescimento modular. Ou seja, as plantas, elas têm um sistema de unidades repetidas. Igual nós temos lá aqueles joguinhos de bloquinhos de montar, nós temos nas plantas. Nós temos unidades que vão se repetindo e as plantas são organizadas entre nós e gemas laterais. E além disso, as plantas possuem meristemas. Dentro desses bloquinhos, nós temos células que possuem potencial de divisão. São células indiferenciadas que se dividem para originar novas estruturas. E esses meristemas eles se encontram nas regiões apicais,
lá na pontinha do ramo e na pontinha da raiz, nas gemas laterais, né, as gemas axilares e também no câmbio, lá dentro do meu ramo, do meu tronco, tá? E vejam só, pessoal, os meristemas, eles permitem não apenas o desenvolvimento de novas estruturas, né? Não apenas o crescimento vertical e horizontal, né, o crescimento secundário, mas também permitem o crescimento clonal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles 3 exemplos de populações que eu mostrei para vocês, os aguapés na lagoa, o capim e aquela população de bambus, na verdade é muito difícil a gente dizer onde começa um indivíduo e onde termina o outro. Aquilo ali pode ser muito bem um único indivíduo que possui uma infinidade de clones. Tá? Então, a gente precisa pensar na diferença das plantas em relação a esse crescimento clonal. E nós temos 2 termos, o genete e o ramete. O que é o genete? O genete é toda a minha planta. Tá? Então, por exemplo, todo mundo conhece aquele maior cajueiro do mundo, certo? E aí vocês veem aquela área gigantesca que ele ocupa, que parece uma floresta, mas na verdade aquilo ali é um único genete, é um único indivíduo. E toda aquela, entre aspas, floresta que a gente vê, faz parte dele, certo? O genete também é aquele indivíduo derivado da semente e possui um único genótipo. Já o ramete, ele é produzido por crescimento clonal, mas ele é uma porção fisiologicamente independente da planta-mãe. Ou seja, se eu for lá naquela lagoa de aguapé, que eu não sei quem que é quem, se eu tirar um ramete da planta-mãe e colocar em outro lugar com água, ele vai se desenvolver, ele é fisiologicamente independente, certo? E, além disso, o ramete, apesar de ser fisiologicamente independente, vejam só, ele possui o mesmo genótipo da planta-mãe, do genete que deu origem a ele. Um pouco confuso, né? Vamos trabalhar, então, com imagens. Tá? Então, aqui eu tenho a plantinha que se originou de uma semente, que eu chamo de planta-mãe, tá? Então, eu tenho aqui um ramete mãe. E vejam só, um desses ramos se desenvolveu mais. E aí, vejam, aqui eu começo a ter uma plantinha idêntica à planta-mãe, que ainda está unida por ela, que é o ramete filho. Tá? Então, vejam só, toda essa planta, né? Nós temos aqui 3 raminhos e aqui mais um raminho, formam o genete. Forma um indivíduo que se desenvolveu da planta, possui o mesmo genótipo. Agora, se eu vier com uma tesoura de poda e cortar aqui, essa parte do ramo, vejam só, essa ramete filha possui raízes, possui folhas, ou seja, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai conseguir se fixar no solo, assimilar água, assimilar nutrientes, ela tem as folhinhas para fazer a fotossíntese, ou seja, ela passa a ser independente da mãe, mesmo possuindo o mesmo genótipo. Então, a gente tem aqui um exemplo de ramete. Então, nós temos uma estrutura hierárquica dentro de uma planta clonal, onde um genete é composto por vários rametes. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo de moranguinho. Quantos rametes vocês conseguem contabilizar aqui nessa imagem? Quantos clonezinhos? Tá? Rapidamente a gente vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Todo mundo aqui é um pé de moranguinho, um genete. Mas esse pé de moranguinho possui vários clones. Inclusive aqui vocês podem observar.
rametes que têm quase o tamanho da planta-mãe, tá? E os rametes, eles são compostos por um ou mais ramos. E nesses ramos nós teremos as flores, que quando se desenvolvem, tem lá os óvulos e o grão de pólen. Tem os nossos gametas, masculino e feminino. Então, essa estrutura hierárquica, né, dos rametes comporem os genetes, influenciam as taxas de nascimento e morte das plantas. Por quê? O comportamento desses rametes, pensando nessa questão da reprodução, vai influenciar não só a reprodução do genético, mas também a sua sobrevivência, influenciando assim o comportamento dos indivíduos que compõem a população. Vamos ver isso. Então, apenas relembrando, nós temos os meristemas, né, os nossos bloquinhos, que formam os rametes, e esses rametes vão formar um genete, certo? Aí, vejam só, nós temos a seguinte situação. Nós temos os meristemas formando aqui os rametes. Então, nós temos uma planta, né, um genete com vários rametes, que eu representei aqui por ramos com flores de coloração distinta, tá? E aí, então, essa planta de crescimento clonal, ela se reproduz. Então, a gente tem aqui, ó, o ramete com as flores roxas, produziu as flores foram fecundadas, produzindo os frutos e as sementes. Ou seja, esse ramete aqui fechou o ciclo de vida. Tá? Nós estamos falando aqui de uma planta anual. Fechou o ciclo de vida, ele morre. O que acontece com esse genete? O que acontece com a planta toda? Ela se mantém, tá? Então, o nosso clonezinho, o nosso ramete das flores roxas, ele perece, ele morre, sumiu aqui, mas a planta ainda se mantém, porque ela possui outros rametes. Tá bem? Agora, pensem na seguinte situação. Temos a mesma coisa. Os meristemas formando vários rametes numa plantinha clonal, representada aqui, né, pelos ramos com flores de diferentes cores. E o que acontece agora? Agora, todos os meus rametes atingem a maturação reprodutiva ao mesmo tempo. Todos eles produzem flores que são fecundadas, produzindo frutos e sementes ao mesmo tempo. O que acontece com esse genete? Ele morre. Tá? Ele morre, porque todos os seus componentes morreram. Também? Entenderam a diferença? Isso é muito importante. E isso nos leva a pensar, então, lá nas plantas semélparas e nas plantas heteróparas. Essas plantas onde apenas um ramete morre, são as plantas heteróparas, são as plantas que têm várias florações. Diferentemente das plantas semélparas, onde todos os clones florescem em uma tacada só e essa planta morre, o genete morre, tá? Então, vocês podem ver aqui o exemplo do bambu gigante, tá? Esse bambu, essa espécie, chamada de Madaki, lá no Japão, é uma planta clonal e tem muitos rametes que são perenes. Esses rametes, esses clones, eles chegam a viver 120 anos. Só que, quando eles florescem, todo mundo floresce de uma vez só. Todos os clonezinhos, todos os rametes. E o que acontece? Essa planta morre. Tá bem? E aí, um outro fator interessante que a gente precisa pensar, além dos meristemas, é que
Vejam só, quando a gente pensa no sapo, qual que é o ciclo de vida dele? Nós temos os ovos, né? Nós tivemos a fecundação, aí os girinhos. Os girinhos vão crescendo até formar o sapo adulto. A gente tem isso aqui acontecendo? A gente pode ter os ovos eclodindo, os girinhos se tornando um adulto, esse adulto voltando à fase juvenil de novo, para depois voltar a ser ovo? Não. Mas e nas plantas? Nas plantas nós temos essa volta atrás, certo? Esse retorno ao estágio. Então vejam, por exemplo, aqui, nós temos essa orquídea que se desenvolve em condições de pouca água, tá? E aí o que acontece? Ela se desenvolve no solo, então a gente tem aqui o nosso estágio semente, aí temos o estágio juvenil aqui chamado de protocorno, tá? A orquídea está começando a se desenvolver, e aí, dependendo da condição, nós temos então a ocorrência do juvenil, da mudinha, tá? E essa mudinha, se tiver tudo bem, ela pode se tornar um jovem, se tornar um adulto, produzir suas flores. Agora, se não, ela volta. Ela para o seu desenvolvimento. Ela fica dormente, ela volta ao solo, como ela estava no seu estágio protocorno, e fica ali quietinha. Tá? Então, vejam só, ela havia emergido, mas porque a condição ambiental está desfavorável e a chance de sucesso é muito pequena dessa planta, ela volta para a condição anterior e fica ali dormente. Até, por exemplo, a gente tem um evento de chuva. Aí sim, ela reativa o seu desenvolvimento, chegando então à fase adulta. Vamos relembrar rapidamente o que foi abordado na videoaula de hoje. Não se esqueçam que o ciclo de vida das plantas leva uma classificação delas em plantas anuais e perenes. E cada grupo possui características que conferem adaptabilidade às condições ambientais. Lembrem-se que é importante estudarmos as estruturas das populações vegetais, já que elas são muito plásticas e apresentam diferentes estágios de vida. Também se lembrem que os fatores que influenciam a dinâmica de populações de plantas são diferentes e alguns mais complexos de compreendermos que aqueles dos animais. E, por fim, que as plantas possuem características de crescimento que dificultam o estudo da dinâmica de suas populações. Esse é o nosso primeiro conteúdo. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!